Olá, aqui quem vos fala é o Gabriel e a partir de agora, eu, a Lidiane e Yasmin estaremos apresentando o nosso tema escolhido para execução do trabalho de conclusão de curso. E o nosso tema escolhido foi Plano Diretor. O que é Plano Diretor? Antes de dissertarmos sobre o motivo de escolhermos esse tema e quais são as bases que sustentam esse tema na administração, é preciso primeiro explicarmos o que de fato é o plano diretor. Bom, sabemos que atualmente em lugares impactados com a globalização existe uma taxa de crescimento populacional e de urbanização muito grande do que se comparado a tempos passados. Logo, então, teremos um maior crescimento de cidades, na qual Mogi Guaçu se encaixa perfeitamente neste exemplo. E para acompanhar o crescimento de uma cidade, é preciso existir algo que guie esse aumento urbano de um município. Por exemplo, se uma cidade vai crescendo, é preciso que exista mais hospitais, postos de saúde, mais creches, entre outros, para atender este crescimento da cidade. O plano diretor ele vai servir justamente para isso. Ele vai servir para guiar o crescimento de uma cidade. O plano diretor é um documento elaborado pelo poder público municipal e tem a função de conter o planejamento urbano de um município, sendo responsável por sanar algumas dúvidas de administração de uma cidade. Então vemos que o plano diretor é responsável por sanar algumas dúvidas de administração de uma cidade. Quais dúvidas são essas? O plano diretor, então, irá responder perguntas como: quais áreas do município serão destinadas para a preservação ambiental? Uau! Bairros novos estão sendo construídos! Quantos postos de saúde, hospitais, creches, escolas, praças precisamos a mais na cidade para atender esses bairros novos? O que eu posso fazer para atender essa população nova que vem chegando na cidade? Questionamentos para serem feitos antes de executar o trabalho de conclusão de curso. Então, qual será o problema tratado no TCC? Para os moradores de Mogi Guaçu, é evidente que temos erros na administração do crescimento da cidade. Vemos que essa falta de acompanhamento do crescimento populacional e a questão da infraestrutura pública é um problema no planejamento urbano. Logo, é uma falha do plano diretor. Vamos identificar essas falhas buscando opiniões de moradores e então ter um raciocínio de como aquela área deveria ser mais bem administrada. Após uma breve pesquisa, decidimos estudar a região norte de Mogi Guaçu, como mostra no mapa. Vamos analisar as falhas do plano diretor dessa área e discutiremos sobre o que poderia ser feito de melhor naquela região. A área abrange os bairros dos IPs, Boa Esperança, o São José, o Santa Cruz, Guaçuano, Chácaras Pantanal e o condomínio Mozir Guzoni. E o assunto é pertinente com relação ao curso de administração? Apesar do plano diretor estar diretamente ligado à geografia, por se tratar de um documento que cuida do planejamento urbano da cidade, também está ligado com a administração. Para ser um documento bem feito e eficiente, é preciso do planejamento estratégico, um plano a longo prazo para atender a população como um todo, onde deverão ser feitas perguntas como: onde a cidade estará daqui X anos? Quais as metas de construção de novas moradias, hospitais, creches, escolas, para suprir o aumento populacional? E a logística também está fortemente ligada a isso, pois ela também cuida dessa parte do planejamento de praças, escolas, ruas, sempre pensando na melhor maneira e mais rápida de atender a população. O tema é viável com recursos e período que temos? Em questão de recursos financeiros, não será necessário um grande investimento para executar esse projeto, pois não se nota atualmente, na visão do grupo, uma necessidade para tal. Quando se falado no tempo, cremos que há um período suficiente para executá-lo, abrangendo a área de pesquisa de campo, buscas bibliográficas
e extrações de conclusões sobre o serviço executado em cima do tema plano diretor. É um assunto relevante e inovador? Traz algum diferencial? Cremos que seja um assunto de extrema relevância atualmente dado ao crescimento populacional existente na cidade de Mogi Guaçu. Quando resultado a relevância de um bom planejamento de um plano diretor perante ao público, há de se concluir que teremos explicações racionais e com base em fontes para exemplificar as falhas do planejamento urbano de uma prefeitura. Apesar de ser um assunto que seja um tanto quanto mais comum no meio da geografia urbana, concluímos que no meio da administração, esse tema não seja ligado à normalidade de comentários presentes no curso de administração, sendo então inovador em nosso meio. Trata-se de um diferencial também, pois percebemos que a dissertação de falhas presentes no plano de diretor de nosso município será de extrema importância para os leigos no assunto de administração urbana, mostrando o porquê da existência de reclamações pertinentes por parte da população que se torna refém dos planos mal executados, sofrendo com a falta de postos de saúde e hospitais, por exemplo, próximos em suas residências. E referência sobre o assunto. Existe. Em relação às referências bibliográficas que hão de ser usadas para a efetuação do projeto, é possível de se observar que existem bastantes artigos, TCCs e documentos educacionais no Google Acadêmico que levam o plano de diretor, um assunto e tema, levante à conclusão de que isso não será um problema na hora de encontrar tais referências, pois foi encontrado documentos de universidades, faculdades e outros autores confiáveis. Dito tudo isso, qual deverá então ser a pergunta que há de ser respondida no nosso TCC? A pergunta é essa: o plano diretor de Mogi Guaçu foi executado de forma eficiente e democrática, suprindo todas as necessidades da população residente da Zona Norte? Para que essa pergunta seja respondida, é preciso que haja uma análise profunda do plano diretor municipal de Mogi Guaçu, tendo como base a análise da área em destaque, que já foi citada anteriormente, né, a região norte de Mogi Guaçu. Bom, pessoal, e essa foi a nossa apresentação. Agradecemos muito pela atenção da classe e dos professores, e qualquer dúvida, estamos à disposição.